Boa noite, boa noite. Bom dia, gente. Bom dia. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento, nesse domingo de Páscoa que a gente está tendo. Relembrando que a Páscoa não é chocolate, não são os ovos de Páscoa que a gente compra, que é muito gostoso, inclusive. Mas não é o principal é o sacrifício de Cristo. E principalmente a ressurreição dele ao terceiro dia, nos purificando de todo o pecado. E gostaria de convidar vocês a estarem cantando esse cântico conhecido, Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. A gente pode sentar. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que privilégio. Eu gostaria de ler um texto. Depois da leitura do texto, nós vamos ter um tempo de oração. Nós estamos aqui para contemplar a glória de Deus, para assistir esse musical, para cultuar ao Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar que nós pecamos, mas Jesus pagou o preço. Nós erramos, mas Ele pagou o preço. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Eu gostaria que você, com o coração muito atento, nós já estamos cultuando, o culto já começou, o culto já iniciou. O culto que não para, ele está acontecendo nesse momento com a congregação, com todos nós juntos, reunidos.
Nós precisamos estar muito atentos a esse texto. Eu gostaria que colocasse também na projeção, para aqueles que não estão com a Bíblia, pudesse prestar atenção em cada detalhe desse texto. Preste atenção em cada detalhe desse texto. E lembre que nós pecamos, mas Ele pagou o preço. Ele veio a este mundo, Ele encarnou, Ele abandonou toda a sua glória e Ele pagou o preço na cruz. Isaías 53, nós vamos ler os 12 versículos deste capítulo. Por favor, se puder colocar aí a projeção. Isaías 53. Isaías 53, o texto do Senhor diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, ele darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu gostaria de dar um tempo a você nesse momento, para que diante da leitura bíblica você refletisse. Como está a sua vida diante de um sacrifício tão alto? A fé, como eu tenho dito, é uma resposta. E como é a sua resposta diante do sacrifício da cruz? Diante da cruz, diante de um Deus que se fez homem e foi esmagado na cruz. Como é a sua resposta diante disso? Nós não podemos simplesmente olhar para esse texto e dizer: nossa, coitadinho de Jesus, nossa, é verdade, nós estamos na Páscoa, comemorando a morte e a ressurreição do Senhor. Tá, mas e aí? E o que isso gera na sua vida? E o que isso produz na sua vida? E o que isso produz na sua vida, como esse nome que você carrega de cristão? O que isso gera na sua vida? Por isso que eu gostaria de dar esse tempo para você orar. Diante de um Deus que o verso 8 diz que ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Nós pecamos e ele pagou o preço. Se coloque diante do Senhor. Apesar do musical, nós não estamos aqui simplesmente para assisti-los.
e verificar se deu tudo certo. Não. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e lembrar da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, porque fomos libertos da escravidão do pecado. Se coloque diante do Senhor e depois eu vou encerrar esse momento com uma oração e depois nós vamos passar para o musical. Pai de amor, Deus bondoso, Deus de graça, muito obrigado porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas obrigado porque o Senhor não decidiu simplesmente aniquilar todo o mundo que o Senhor mesmo criou, mas o Senhor decidiu enviar o seu Filho amado, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascal, que foi imolado na cruz, que foi morto na cruz. Muito obrigado porque nós pecamos, nós falhamos, mas o Senhor pagou o preço. E que a nossa vida possa ser uma resposta desse alto preço que o Senhor enviou o seu Filho para pagar por nós. Diante desse sacrifício, o que tem sido a nossa vida? Será que vai ser só uma história que nós vamos apenas estar sabendo? Ou realmente nós vamos estar vivendo de fato essa resposta, essa fé na morte e na ressurreição do Senhor? Porque a fé não é simplesmente, Senhor, acreditar que o Senhor morreu e ressuscitou, mas é viver de fato uma vida que agrade ao Senhor. Santifique o teu povo, Senhor. Que a morte e a ressurreição do Senhor seja realmente o desejo do nosso coração, para que vivemos e tenhamos um viver santo, um viver que agrade ao Senhor, um viver que glorifica o teu santo nome, um viver que realmente mostra o Evangelho, a marca do Evangelho nas nossas vidas. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor pela ressurreição do Senhor, pela morte e pela ressurreição do Senhor. Mas que não seja simplesmente um culto em nossas vidas, e mais um culto nas nossas vidas, mas que seja um momento muito especial, em que nós estamos relembrando que nós erramos, que nós falhamos, mas o Senhor pagou o preço. O Senhor pagou o preço. O Senhor que nunca errou. O Senhor pagou o preço. Obrigado, Senhor, porque pela sua iniciativa nós temos vida. Nós não fomos até o Senhor veio até nós. O Senhor foi até o Egito e libertou o seu povo, e o Senhor veio até nós e nos libertou da escravidão do pecado. Obrigado por isso, Senhor. Que tenhamos um culto para a glória e honra do teu santo nome. Que esse musical seja para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Quero então passar para o musical. É tão bom quando a gente tem feriado, né? Bom é pouco, é ótimo, ainda mais quando a gente junta o feriado com o Tiradentes. Sim,
sem aula, sem tarefa e principalmente porque pode acordar a hora que a gente quiser. Verdade, mas pra mim a melhor parte são os ovos de chocolate. Tem chocolate branco, tem Ferrero Rocher, são tantos sabores. Verdade, eu tava até aqui pensando qual eu ia escolher. Eu acho que eu vou escolher o Kinder Ovo. E você? Eu vou escolher o de Kit Kat, pra mim é melhor. Tia! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Que saudade! Que piquenique mais gostoso! E do que vocês estavam conversando? Sobre a Páscoa. Ai, é muito bom a Páscoa mesmo. Ganha ovo de chocolate, pode dormir e acordar a hora que quiser e não precisa ir para a escola. É tudo de bom mesmo, né? Mas vocês sabem o verdadeiro significado da Páscoa? Claro! São os ovos de chocolate! Ai, meninas, esse não é o verdadeiro significado da Páscoa. Ela serve para a gente celebrar e relembrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E lá em 1 Coríntios 15, 3, 4, fala assim: pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Você viu como esse é o verdadeiro significado da Páscoa? Mas quem é esse Jesus? Nunca ouvi dizer. Como alguém pode celebrar alguém que morre? Isso é impossível. Calma, são muitas perguntas, mas eu vou contar tudinho pra vocês. Há muito tempo atrás, existia uma mulher chamada Maria, e ela morava numa cidade chamada Nazaré. Maria, tu sabias que o seu bebê andaria. Maria, tu sabias que o seu bebê nossos filhos salvaria. Tu sabias que o seu bebê viria te resgatar. Que o seu bebê daria vista aos cegos. Maria, tu sabias que o seu bebê a tempestade acalmaria. Tu sabias que o seu bebê com anjos caminhou, e ao beijar seu bebezinho, beijava o próprio Deus. Maria, tu sabias. Maria, tu sabias. Maria, tu sabias. Maria, tu sabias. Os cegos verão, os surdos ouvirão e os mortos viverão, e até os mudos cantarão louvores ao Cordeiro. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos viverão, e até os mudos cantarão louvores ao Cordeiro. Maria, tu sabias Que o seu bebê é o Senhor da criação. Maria, tu sabias que o seu bebê
bebê é o Cordeiro Santo de Deus, que a criança em teus braços é o grande eu sou. O grande eu sou. Maria, tu sabias? Caramba, tia, eu não sabia dessa história. Mas aí, o que aconteceu depois? Bom, Jesus ele cresceu e se tornou um grande homem, sempre servindo em amor e glorificando a Deus em tudo que ele fazia. Arrependei-vos, pois o reino do céu chegou. Não pense que vinha abolir as leis ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo que nada passará antes que tudo aconteça. Amem e orem pelos que vos perseguem, para que se tornem filhos do Pai. Porque ele fez nascer o sol sobre os bons e os maus, e fez chover sobre os justos e injustos. Se amardes apenas os bons, que recompensa tereis? Sede, pois, perfeitos, assim como o Pai é. Mas cuidado para não praticar boas obras, a fim de serem reconhecidos pelos homens. Do contrário, não terão recompensa alguma do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim e eu os farei pescadores de homens. Filho, acabou o vinho. Mas por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Façam tudo o que ele disser. Enchem com água esses potes. Agora levem ao responsável pela festa. Vocês trouxeram o melhor vinho para o final. Nossa, esse é o melhor vinho que eu já tomei na minha vida.
Gente, eu não sabia que Jesus conseguia transformar água em vinho. Pois é, ele não fez só isso, ele realizou muitas outras curas e milagres, demonstrando que ele era o Filho de Deus. Amanda, você falou minha fala. Falou minha fala, por isso que eu não disse nada. Você... Meu Deus, nós vamos afundar! Eles estão com tanto medo. Homens de Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Volta, as ondas nos dão valor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Nossa, Jesus era muito legal. E poderoso também, todos deveriam amá-lo. Na verdade, tinha muitas pessoas que não gostavam dele. Sabe por quê? Porque ele estava se tornando muito conhecido. Como assim, tia? É sério? É sério. E a história ainda não acabou. Tem muita coisa pela frente ainda.
Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. O Senhor vai lavar os meus pés? O que eu faço, você não vai entender agora, mas vai compreender depois. O Senhor nunca vai lavar os meus pés. Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Senhor, então não apenas lave só os meus pés, mas lave as minhas mãos e minha cabeça também, Pai. Quem já se banhou, não precisa lavar mais nada, a não ser os pés, pois todo o resto já está limpo. E vocês estão limpos, mas não são todos. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Próximo, e certamente vos digo que um de vocês vai me trair. É alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Para este, seria melhor que nem tivesse nascido. Com certeza não sou eu, Senhor. Sim, Judas, é você.
Muito obrigado, Pai. Comam todos. Esse é o meu corpo, dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Muito obrigado, Deus. Bebam todos. Este é o sangue que é derramado para o perdão dos pecados. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Temos aqui 2 prisioneiros, Barrabás e Jesus, a quem vocês chamam de Cristo. Quem vocês querem que eu solte? Então, o que eu faço com o outro prisioneiro? Então, lavo minhas mãos. Estou inocente pelo sangue desse homem. E a responsabilidade
é de todos vocês. Meu coração exalta o Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Não me esqueceu. Agora todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder, sua misericórdia vai até o fim. Pobre fraco a sua herança prova o qual ele é fiel. Que prometeu sempre nossa esperança veio ao mundo, é Cristo a luz. Seu nome é santo, grande em sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em sua misericórdia vai até o fim. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que falam. Era tão bom. Mas por que ele morreu? Bom, Jesus, ele morreu para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ter vida eterna.
E lá em Romanos 5:8 fala bem assim: mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Isso é muito triste, mas ele fez isso porque ele amava a gente. Mas e agora, tia? Ele está morto. Mas calma, porque ao terceiro dia algo extraordinário aconteceu.
Oremos. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que hás de vir. Receba, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor que é devido ao teu santo nome. Até porque, Senhor, se estamos aqui e estamos aqui nesta manhã contemplando, relembrando esses fatos da história, é porque de fato isso é tudo real, ou foi tudo real e é real, e o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Senhor ressuscitou da morte para a vida e levou, Deus, sobre si as nossas dores, os nossos pecados, encravando na cruz, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino do teu Filho amado, onde temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas crianças, por esses adolescentes, por esses jovens, por esses homens e mulheres que ao longo dessas últimas semanas e meses se dedicaram a apresentar-nos, a nos apresentarmos, ó Deus, esta peça tão viva, tão real. E que o Senhor, ó Deus, cele no coração deles, ó Deus, essa mensagem que eles transmitiram nessa manhã aos nossos corações. E continue conosco, Senhor, continue falando, para que sejamos moldados, quebrantados, edificados na Tua palavra, para andarmos segundo o Senhor quer que andemos, segundo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Muito obrigado, que o Senhor continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar todos. Eu não sei se essa não é a primeira vez que é feita essa encenação, certo? Não, né? Não. Ok. Todos os anos, então, vai se aperfeiçoando cada vez mais, né? Eu serei breve, crianças, nessa reflexão final. Eu sei que comunicar com um público misto é sempre mais desafiador, ter a atenção de todos. Mas a peça por si só já transmitiu uma mensagem mais do que suficiente para a gente ir para casa agora, né? Mas sempre tem ainda um algo mais, tá? Eu gostaria que nessa manhã, eu sei que a peça começou falando do significado da Páscoa, baseado em Coríntios, na leitura que foi feita, mas eu gostaria que hoje a gente aprendesse o significado da palavra Páscoa. Tá? Eu nasci numa cidade no interior do Maranhão que tem o significado da palavra Páscoa em hebraico. Quem conhece a palavra Páscoa em hebraico? Vamos aprender a falar hebraico. Crianças, vamos aprender uma palavra em hebraico. A palavra Páscoa, esse cabo aqui vai me trair. Eu vou ficar presinho aqui. Ajuda aqui, Renato. Pessah. Vamos lá? Todo mundo, Pessah. Pessah. Crianças, Pessah. Pessah. Muito bem. Essa palavra, ela tem origem no hebraico, no verbo passar. Tá? O Pessah é um substantivo, mas de origem no verbo passar. Ou passagem. E o que tem a ver Páscoa com passagem? Tem tudo a ver com o que foi encenado aqui. O anjo da morte passou na noite anterior à libertação do povo de Deus, escravo no Egito. E naquela noite, ou durante o dia, melhor, os hebreus, eles tiveram a missão de escolher um cordeiro perfeito
sem defeito. Aquele cordeiro, ele foi sacrificado. O sangue daquele cordeiro foi passado sobre os umbrais das portas, onde os judeus habitavam, onde os hebreus habitavam, em parte da terra do Egito, no país Egito, existe até hoje. E o anjo da morte, ao passar, os moradores daquelas casas permaneceram vivos. Os hebreus permaneceram vivos. Daí onde vem a origem da Páscoa que nós celebramos. Passagem. Passagem da morte, promovendo vida ao povo de Deus. Amém? Jesus, cadê Jesus? Guilherme, você ressuscitou. Tá. Ele já tá desfigurado já de Jesus? Então, Jesus, ele estava presente lá. Jesus, ele estava presente na Páscoa. Em duas situações. Primeiro, na figura do Cordeiro perfeito que foi sacrificado. Estão comigo? Conhece esse texto? Só estou relembrando. Tá, Jesus, ele esteve presente na Páscoa, na primeira Páscoa, representado no Cordeiro perfeito que foi escolhido para dar vida ao povo de Deus. Você sabe que quem morreu ali foram os egípcios, por dureza de coração, por rebeldia, por não ouvir a Deus. Jesus esteve presente na primeira Páscoa, como o Cordeiro que foi sacrificado, que deu seu sangue para que a morte não matasse o povo de Deus. Cristo esteve presente na última Páscoa. E nós vimos aqui. Tá certo? E aí ele na figura, na condição humana, já não mais representado, ele era o cordeiro ali, ou melhor, o cordeiro representado nele, né? E não ele representando o cordeiro, enfim. Ele que morreu. Em vez de eu e você, ele morreu. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Conhece essa canção? Pois morreu a nossa morte, nos trouxe. Isso foi só um ensaio. Vamos lá? Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Jesus esteve presente na segunda Páscoa. Eu estou fazendo um recorte aqui, tá, irmãos? Porque houveram Páscoas uma vez por ano, desde a primeira Páscoa no Egito. A segunda Páscoa, Números capítulo 9, ela aconteceu no Sinai. Depois vocês leem o Números capítulo 9. A segunda aconteceu no Sinai, um ano depois que eles saíram do Egito. E aí, durante aqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, também a Páscoa foi celebrada. E todos os anos da existência do povo hebreu, até a última Páscoa, que Jesus celebrou com os seus discípulos. E daí, então, ele fez um recorte, ele transferiu, virou a chave para a ceia. Nós temos esse memorial, e eu quero, nesta manhã, que a gente saia daqui entendendo que a Páscoa, ela é mais do que um memorial, mais do que uma celebração anual. A Páscoa é essa passagem da morte para a vida, onde se eu estou vivendo, e eu estou vivendo, é por causa dessa passagem da morte para a vida. Você vive, você está vivo por causa de Jesus. Crianças, vocês estão vivas,
respirando, né? Aí teve um fãzão de Jesus ali, que parece que ele não participou da peça, que foi o único que defendeu Jesus na hora do apelo aqui do Barrabás, né? Querem Barrabás? E ele falou, não, quero Jesus, né? Ele não participou do ensaio, né? Tá certo? Mas ele foi incisivo ali, tá certo? Nós vivemos, meus irmãos, por causa da Páscoa. Então a Páscoa, ela não pode ficar reduzida a apenas um período do ano da nossa história, da nossa vida. E muito menos a gente deve entrar nessa onda alimentando esse espírito deturpador do verdadeiro sentido da Páscoa, que é atolar a gente de chocolates e dessas coisas todas que tem por aí, distraindo-nos do verdadeiro sentido da Páscoa e da razão da nossa existência, que é Jesus. É a nossa vida andando com Ele. A proposta da peça é andando como Jesus andou. E Jesus, ele andou na verdade, com justiça, com amor, com obediência ao Pai, com comunhão com o Pai, cumprindo a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, mas nós insistimos em que seja feita a nossa vontade. Se eu fosse o diretor da peça, eu teria feito diferente. Se eu fosse o personagem principal, eu teria feito diferente. Você não é, não foi, não é. Foque no Senhor, o seu Deus, e tente entender, por mais que seja contrária à tua vontade egoísta, egocêntrica, o que Deus tem para você. E as Escrituras, ela é muito clara, elas são muito claras em dizer que tudo o que aconteceu aqui, todo esse cenário, toda essa encenação, foi exatamente para quê e por quê? Para se cumprir o que está nas Escrituras. Para que se cumprir o que está nas Escrituras. E aí onde eu quero chamar a atenção de todos nós. Nós precisamos viver. Se eu quero viver como Jesus viveu, eu tenho que viver segundo as Escrituras. Jesus esteve presente na primeira Páscoa, ele esteve presente na última Páscoa e ele está presente agora, todos os dias. Nas últimas palavras de Jesus aos discípulos após a ressurreição, ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão por todo o mundo, pregam o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a fazer tudo o que eu ordenei para vocês. E aí vem a cereja do bolo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é Escritura. E aí eu quero pensar com os irmãos rapidamente, que Jesus ele está presente hoje, conosco, e amanhã, e até o último respirar. Ele está presente na criação. Ele está presente na criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Romanos 1, 18 a 20, Deus se revela através da criação. Então, ao sair, ao ir à praia, ao ir para o sítio, ao contemplar uma orquídea, ao contemplar uma árvore florida, ao ouvir o canto de um pássaro, mesmo que no celular, no YouTube, em alguma coisa assim, contemple, porque isso é criação de Deus, ele se faz presente na criação. Ele não é a criação, ele se faz presente na criação, ele se revela através da criação, ele se comunica através da beleza, dos sabores, dos sons, das belezas, de tudo. Tenha essa sensibilidade, tenha essa humildade de contemplar e de não destruir a criação de Deus, porque ele fez isso para o louvor e glória do seu nome, para que a gente pudesse contemplar. Deus está presente nas Escrituras, em cada página da Bíblia Sagrada, tão esquecida, tão negligenciada, inclusive está na Bíblia do seu celular.
A gente fala parte da Bíblia porque nós temos a Bíblia no papel, mas está também na tecnologia, no seu celular, é o mesmo texto, desde que seja uma tradução fiel. Cristo está presente nas Escrituras. Se você quer andar como Jesus andou, se você quer fazer discípulo, e a ordem é fazermos discípulo, você precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A grande advertência de Jesus foi: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, e nós insistimos em, eu leio amanhã, não tive tempo, pastor. Olha, que mentira mais deslavada, gente. Diz que tem a mentira, arruma uma aguinha para mim. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Diz que a mentira que a gente mais mente é quando a gente diz que não tenho tempo, não deu tempo e não vai dar tempo. Aprendam isso aqui essa manhã de Páscoa. Por favor. Quando você fala, não deu tempo, isso é uma mentira. Não dá tempo, pode ser uma mentira. Não tive tempo. Tempo você tem, dá tempo. O problema é que a gente usou ou vai usar esse tempo para outras coisas. Pegaram? Como diz o pessoal, pegaram a visão? Então, cuidado quando você usa a desculpa do tempo para dizer, não tive tempo. Opa, obrigado. Crianças, não tive tempo de estudar, professora. Não tive tempo de fazer o dever de casa. Você teve tempo. O problema é que você usou o tempo que você teve para ver TV, para ver não sei o quê, para fazer outras coisas. Tempo você teve. Não vai dar tempo. Dá. Se você priorizar, se você cortar algumas outras bobagens que você está fazendo, vai dar tempo sim. Vai dar tempo. Tá certo? Então pare com essa, ou aprenda, enfim, não dê essas desculpas furadas, porque dá tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Cabe a mim e a você administrarmos com prudência. Cristo está presente nas Escrituras Sagradas. Colossenses 3,16 e João 6,63. A palavra é espírito e a palavra é vida. Entenda que manusear a palavra de Deus, ler a palavra, decorar versos, decorar as Escrituras, e andar como Jesus andou. Jesus, ele não deu um passo fora das Escrituras. Jesus não deu um passo fora das Escrituras. Tudo que ele fez foi cumprindo as Escrituras. Foi para que se cumprisse as Escrituras. A minha vida e a sua vida, meus irmãos, ela depende das Escrituras, do cumprimento das Escrituras. Eu e você seremos julgados pelas Escrituras. Se a minha vida ela se pautou nos princípios revelados nas Escrituras, que são Espírito e vida. E por fim, Cristo está presente no Espírito Santo, presente em cada convertido por Ele, Jesus. Aqui há um detalhe. Tem pessoas que se convertem. Eu tenho um quezinho com as pessoas que se convertem. Eu prefiro mais aquelas pessoas que são convertidas por Jesus. Porque naturalmente ninguém quer se converter. Paulo não quis se converter, mas ele foi convertido. Então eu preciso ser convertido por Jesus e para Jesus. Porque o desejo da minha carne não é ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido comigo, com, sei lá, com algum autor, ou ator melhor. Ter a performance de, enfim. Tá? Então, o Espírito ele está presente. João 14, 6 a 24, quando Jesus foi, antes de ser assunto, eu vou mandar o Consolador para estar
permanentemente com vocês. Atos 1:8, esse todo mundo sabe de cor e deve saber, senão não vai para o céu. Atos 1:8, mas recebereis poder. Está muito fraquinho, gente. Vamos lá? Crianças, vamos aprender Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meus irmãos, sem a presença do Espírito Santo em nós, o que é que sobra? E a presença do Espírito Santo é a presença da palavra. É a presença da palavra do Senhor, não é uma energia, uma força, é a presença da palavra. Quando Paulo ele escreve aos Efésios, e ele diz, enchei-vos do Espírito, e ele escreve aos Colossenses, enchei-vos da palavra, é a mesma coisa. Jesus Cristo é a nossa passagem, Jesus Cristo é o nosso passaporte da vida ameaçada pela morte para uma vida vitoriosa sobre a morte. Uma pergunta, já estou concluindo. Qual é a sua relação com a morte? Eu sei que falar de morte não é o discurso mais agradável para se fazer, muito menos para se ouvir. Mas você tem medo da morte? Como é a sua relação com a morte? Vamos lá, pense nisso. Qual é a sua relação com a morte? Eu quero concluir lendo 1 Coríntios, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Qual é a sua relação com a morte? Páscoa tem a ver com a passagem da morte para a vida. A Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus. Páscoa tem a ver com uma vida ressurreta. Todo dia, quando você acordar, todo dia, quando você despertar para a vida, para um novo dia, e você está vivo, eu não sei que exercício você faz, mas eu tenho procurado ser disciplinado e criterioso, e a primeira palavra a pronunciar é: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mesmo que a noite não tenha sido daquelas melhores, porque tem uma noite que é terrível. Mas se todos os dias, ao acordar, a primeira palavra que você disser pronunciar foi: obrigado, Senhor, pelo novo dia. Então você está ali meio que aquela preguiça braba, friozinho, sei lá, agora vai entrar o frio. Você tem um dia terrível para encarar, situações difíceis a resolver, mas você fala: obrigado, Senhor, o Senhor cuidou de mim enquanto eu estava dormindo, e o Senhor está me dando mais uma chance de viver melhor do que eu vivi ontem. Obrigado, Senhor. Não tem nada mais agradável para o ouvido do Senhor do que uma oração dessa natureza. E aí você já, o filho, a criança já, obrigado mãe, obrigado pai, porque já está aquele cheirinho de café, de leite, de chocolate, torrada, entendeu? Também é muito agradável para o pai e para a mãe receber um obrigado. O adolescente, irmãos adolescentes, obrigado pai, obrigado mãe. Em vez de falar, esse pão de novo, esse negócio de novo, eu mandei os meus para fora. Quando começaram a fazer assim, eu falei, vão embora. Está reclamando do que, meu filho? Por quê? Tá certo? Então, seja grato ao Senhor todos os dias. A Páscoa, meus irmãos, é essa passagem da morte para a vida. A Páscoa é você entender que a morte, ela não tem poder sobre a vida, poder sobre você. A morte, para alguns, é um prêmio, é essa passagem para a vida eterna. E o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55 até o 57, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo,
Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Essa vitória, meus irmãos, é tudo que implica ameaça de morte, de perda. Então, não tenha medo da morte. E aí eu quero só falar de 5 tipos de morte que nos cercam. Primeiro, a morte espiritual, que é a separação de Deus. Eu espero que ninguém aqui se encontre nessa condição. Tá? Separado de Deus, sem entender o amor, a graça, o perdão, a salvação que há em Jesus. Se há alguém aqui nesta manhã que se sente separado de Deus, isso chama-se morte. Morte é separação. Então volte para o Senhor, creia na ressurreição, creia em Cristo. Não saia daqui sem essa confissão. Segundo tipo de morte é a morte psicológica. É a morte da sua identidade. O primeiro sentimento que ocorreu no coração de Adão e Eva após o pecado, após a separação de Deus, foi o medo. Medo é um sentimento psicológico causado pelo pecado, pela separação de Deus. O amor lança fora o medo, o amor de Cristo lança fora o medo. Você não vê medo em Jesus. Terceiro tipo de morte é a morte social. As pessoas virando as costas uns para os outros. Eu sou melhor do que você, não vou com a tua cara, etc, etc. Essa separação horrível, desnecessária, porque nós somos criados pelo mesmo Senhor. Todo ser humano, toda a raça humana veio de um só, mesmo DNA. Mas nós estamos mortos. Porque eu sou da religião A, sou da religião B, eu sou daquele outro e tal. Por mais que eu não tenha comunhão com trevas, mas é um ser humano, eu tenho que me aproximar dele para refletir a luz de Cristo em mim e nele. Eu não tenho que fazer o que ele faz, não tenho que concordar o que ele faz, nem ser amigo, etc. Tal, mas eu tenho que me aproximar dele, a luz se aproximando. Esse quarto tipo de morte, a morte ecológica. A natureza que revela a glória de Deus. A gente é o primeiro, às vezes, a destruir, a cortar, tacar fogo. Entendeu? Quinto tipo de morte é a morte física. Tá? A morte física da qual todos nós um dia passaremos. Então, Jesus, ou a Páscoa, né, essa passagem, né, exatamente dessas mortes para a vida intensa com o Senhor, para uma vida psicológica, com uma identidade restaurada em Cristo, à semelhança de Cristo, com Cristo, para Cristo, tendo a mente de Cristo, uma relação social restabelecida, dentro de casa, com a própria família. Gente, é inconcebível que onde há mais confusão, mais morte social, seja na própria família. Não são capazes de reunir na Páscoa, no Natal, nem no aniversário, e o inimigo está exatamente deitando e rolando em cima disso. Jesus, ele restaura a morte social e também essa ideia da ecologia também, não que você vai se filiar ao Greenpeace da vida, ao WWF, essas coisas, não, mas a sua casa, o seu quintal, você consegue contemplar a natureza que é obra do Senhor, não é obra do ser humano. Você consegue agradecer a Deus ao comer uma fruta, ao sentir os cheiros, os sabores, ao contemplar. Isso é vida, vida na vida, vida todo dia, toda hora. E a morte física, você já sabe, né? Vai só o esqueleto para o cemitério. Conversando com minha sogra ontem, né? Porque eu quero sair da igreja. Eu falei, não, minha sogra, a senhora só vai para a igreja o seu esquife, o seu cadáver. A sua alma já está no céu, então esquece. Ela é mesmo, né, pastor? É isso. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. E eu quero voltar àquele apelo inicial. Não sei como está a sua alma, seu espírito, se você já entregou sua vida para Jesus,
como está a sua relação com Deus. O ambiente é de Páscoa e tal, mas independente disso, independente do momento histórico, do calendário, preocupe-se em sua vida, que sua vida esteja vivificada no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confesse a Jesus como seu Salvador e o seu Senhor, com gratidão pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Não deixe de fazer essa oração, não perca um só minuto, um só segundo da sua vida, com a sua relação com Deus estremecida, porque isso vai desencadear na morte psicológica, na morte social, na morte ecológica. Você não vai conseguir ver beleza na natureza, na criação de Deus, nos céus, na lua, no sol. Tudo vai ser motivo de reclamação, de murmuração. Obrigado, Senhor, por esta manhã mais uma vez, por cada vida que se envolveu nos bastidores, tanto trabalho, Senhor, tanto trabalho foi desprendido nesses últimos dias aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E mais do que todo esse esforço, Senhor, é entendermos que isso não é apenas uma data no calendário ocidental, que vem lá do judaísmo. Não, Senhor, é a realidade da vida como ela é. É a história da vida escrita pelo Senhor. E que a nossa vida agora é incluída na história do Senhor, através da igreja, que é a representação viva do teu corpo presente na terra aqui, através da tua palavra acessível a nós, através do testemunho desses irmãos queridos e de cada vida convertida pelo Senhor e para o Senhor, possamos viver, ó Deus, o nosso dia a dia com gratidão, celebrando a Páscoa, o sentido da Páscoa, não apenas nesse ato do calendário, mas todos os dias da nossa vida, porque a nossa vida depende exatamente do Senhor, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre nós, continue conosco, com o teu povo, espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Queremos lembrar os irmãos que à noite vamos estar aqui. Todos estão convidados, convocados para estar aqui. Teremos um momento muito especial também, com coral e com a palavra também do Senhor. Vamos cultuar ao Senhor também às 18h15. Tá bom? Um bom domingo a todos, um bom almoço para todos. E nós queremos com um coração muito, muito grato agradecer a Deus. E louvar ao Senhor por cada pessoa que se envolveu em tudo isso. Ontem os meninos chegaram aqui às 9, 10, ficaram aqui até às 8, montando todo esse cenário. E foi um dia muito legal. E foi um dia muito bom. Eles almoçaram aqui na igreja. E foi muito especial. Nós queremos louvar ao Senhor pela vida de cada um que se envolveu nisso. Louvado seja ao Senhor por tudo isso. Um bom domingo a todos, queridos, e até a noite, às 18h15. Convido vocês a se colocarem de pé, a gente está cantando Porque Ele Vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
temor.